Oi, gente. Espero que estejam todos bem. Meu nome é Adriana Braga, sou frequentadora do Centro Espírita União e Caridade em Realengo e gostaria de agradecer o convite para estar aqui estudando um pouco mais sobre a doutrina espírita. E hoje a gente vai trazer um tema que está presente no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. É o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec faz uma coletânea de preces espíritas. Eu devo confessar a vocês que quando eu era jovem, eu costumava pular esse capítulo durante a leitura do Evangelho. Eu achava assim, é o último capítulo, tem umas preces aqui escritas, né? E quem participa do movimento espírita sabe que a gente é convidado pela própria doutrina, né, ao realizar uma prece, a gente fazer a prece com as nossas palavras, né, utilizando os nossos sentimentos nessa conversa com o Pai, com os bons espíritos, né, que nos auxiliam tanto. Então, às vezes eu pulava esse capítulo, falava, não vou ler. Mas com o passar do tempo a gente vai vendo a importância de todas as informações contidas nessa literatura que a gente tem com a doutrina e a gente vai entendendo melhor, né? Kardec, nesse último capítulo, ele coloca, né, algumas sugestões de preces que são muito interessantes, principalmente para aquelas pessoas que estão iniciando, né, no estudo do Espiritismo, né, no momento em que às vezes precisam de alguma orientação a respeito de como se posicionar diante de algumas situações, diante de alguns espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Então Kardec coloca ali uma sugestão de preces, não sem antes colocar um prefácio. Né? A cada uma dessas preces existe um prefácio onde ele traça alguns comentários, né? Faz algumas considerações a respeito da prece, da temática que vai ser abordada, e que é muito interessante, porque ele busca fazer um resumo de alguns pontos que são melhor detalhados em outros livros, mas é bastante interessante fazer essa leitura e essa reflexão. Vale lembrar também que, né, nesses prefácios, assim como nas notas, como em todos os textos de Kardec, ele coloca ali também muito de si mesmo, né, como um homem do século XIX, enfim, como um educador formado na Europa, na França, né? Enfim, a gente precisa fazer algumas considerações, porque muitas vezes a gente se reporta a Europa como sendo, quando a gente fala do mundo, né, o mundo não sabia, o mundo isso, o mundo aquilo, a gente está falando basicamente, né, da Europa naquele momento de grande destaque, da sua grande evolução em termos científicos, industriais, filosóficos, enfim. E aí a Europa se tornou ali, naquele momento, né, já vinha de algum tempo, a grande, digamos assim, formadora de opinião do mundo, mas é claro que a gente precisa fazer uma consideração que o mundo inteiro estava fervilhando, né, na América, na Ásia, enfim, na África, enfim, em vários lugares a gente tinha várias coisas acontecendo, né, mas a gente sabe que a gente estuda uma religião que veio da França e claro que Kardec, como homem de seu tempo, foi influenciado por todo esse contexto também. E aí a gente escolheu um tema que é a prece pelo suicida, por um suicida. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Aí vocês vão falar assim, nossa, Adriana, você vai falar sobre suicídio? Sim, é preciso que a gente fale sobre o suicídio. É preciso que a gente converse sobre esse tema, porque, embora ele já esteja tão bem colocado para nós pelos espíritos, a gente precisa fazer várias considerações a esse respeito, principalmente na situação em que nós vivemos, de grandes dificuldades, de grandes inquietações, né? Então a gente precisa fazer uma reflexão, né? E a gente considera importante falar disso porque não é falando que a gente falando sobre suicídio que a gente vai estimular os outros a se suicidarem, não, é o contrário. A gente precisa falar disso para que possamos nos prevenir, para que possamos ter orientação, para que possamos saber em que medida
podemos ajudar as outras pessoas e a nós mesmos, porque vivemos um momento de grande inquietação, de grandes dificuldades, de uma expectativa muito grande com relação ao futuro, né? A médio, a curto e a longo prazo. Nós estamos vivendo um momento de grande turbulência e não poderia ser diferente, já que nos encontramos num planeta de provas e expiações. Mas a gente precisa entender, então, como vamos nos proteger diante das grandes dificuldades que surgem para nós no dia a dia. Como vamos ajudar aquele nosso irmão que caminha com mais dificuldade, que tem alguns comportamentos mais frágeis, mais suscetíveis de tomar decisões impetuosas. Então a gente precisa se preparar para lidar com essas adversidades. E aí, para a gente começar, eu vou ler aqui o prefácio que Kardec redige antes da prece. Jamais tem o homem direito de dispor da sua vida, porquanto só a Deus cabe retirá-lo do cativeiro da terra quando julga oportuno. Todavia, a justiça divina pode abrandar-lhe os rigores, de acordo com as circunstâncias, reservando, porém, toda a severidade para com aquele que se quis subtrair às provas da vida. O suicida é qual prisioneiro que se evade da prisão antes de cumprida a pena. Quando preso de novo, é mais severamente tratado. O mesmo se dá com o suicida que julga escapar às misérias do presente e mergulha em desgraças ainda maiores. Então, quando a gente estava lendo aqui em casa essa prece durante o Evangelho do Lar, e a gente depois tece alguns comentários, né, a gente falou assim, nossa, mas Kardec foi meio duro aqui, né, fala meio duramente com relação aos suicidas. E aí a gente precisa fazer algumas considerações, né? Kardec, na época que os espíritos, né, o orientam, enfim, na hora que ele faz toda a sua redação e codifica, né, essa doutrina maravilhosa para a gente, né, ele não tem as informações que a gente tem hoje relacionadas às questões psicológicas, né? A gente sabe que, considerando, né, que o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857, a gente tem a noção de que toda essa gama de informações que a gente obtém hoje em dia com a psicologia, através da psicologia, Kardec não dispunha naquela época, né? Então, hoje em dia, a gente tem um arsenal de informações muito maior, que nos ajuda a entender a fragilidade, a delicadeza, né, da alma humana, né? E fazer algumas considerações a respeito das dificuldades que nós temos em lidar com alguns reveses que a vida nos apresenta. E aí eu lembrei de uma coisa interessante que eu ouvia dentro do movimento espírita quando eu era jovem, que dizia o seguinte: quem tem evangelho não precisa de psicólogo, né? E se a gente for pensar nessa frase hoje, né, a gente pode entender o quão ela é despropositada. Porque a gente, enquanto encarnados, precisa usar todas as ferramentas à nossa disposição para melhorarmos a nossa qualidade de vida. Se nós, como encarnados, adoecemos, temos um problema físico, né, de ordem material, nós buscamos o recurso do médico, da medicação para curar essa nossa mazela, por que nós não procuraríamos um psicólogo, um médico, uma medicação para tratarmos das mazelas também da alma, da mente, né? Então, a gente já vê que dentro do próprio olhar que nós temos dentro do movimento espírita, né? Eu gosto sempre muito de falar movimento espírita, porque uma coisa a gente está falando de corpo doutrinário, né? De conteúdo doutrinário. Outra coisa, a gente está falando de movimento espírita que é feito por nós, pessoas falíveis também, pessoas em constante crescimento, em constante modificação. Então,
Quando a gente hoje tem uma visão da importância da psicologia, desse estudo, né, da alma em nossas vidas, a gente vai ver o quanto esse nosso olhar muda em relação ao tratamento das pessoas que têm alguma fragilidade, né, alguma dificuldade em lidar com os seus sentimentos, com as suas emoções, como é difícil catalogar essas pessoas, que no fundo, né, se nós pensarmos em nós mesmos, nós vamos encontrar em nós muitas dificuldades em lidar com determinados assuntos, com determinadas questões, com determinadas limitações e fragilidades nossas. Então, no momento em que surgiu o Espiritismo, né, com a publicação do Livro dos Espíritos em 1857, Freud, que é considerado o pai da psicanálise, estava acabando de nascer, nasceu em 1856. Um pouquinho antes do lançamento do Livro dos Espíritos, nasceu também Wilhelm Wundt, que é considerado um dos pais da psicologia, né, e que fundou na Alemanha o primeiro Instituto de Psicologia em 1879. Então, assim, tudo pós lançamento dos livros, né, codificados por Kardec. Então, o quanto a partir daí, a partir desses duas figuras que foram tão importantes no entendimento da alma humana, eu até brinco que a gente pode considerar, né, o Wundt pai da psicologia sobre alguns aspectos, mas certamente houve vários pais ao longo da história, né, desde do pensamento grego, enfim, desde antes, desde sempre, né, desde que o homem tentou se entender e começou a filosofar. Essa filosofia ela fez parte dessa constituição do corpo da psicologia, enfim, certamente também tem várias mães que não foram devidamente registradas na história da humanidade, mas enfim, hoje o que a gente entende por psicologia, né, como se fosse uma coisa também única, né, a gente tem várias abordagens, eu nem vou falar disso porque não é a minha área, mas olha o quanto a gente evoluiu desde a psicologia ter se tornado efetivamente uma ciência até hoje, o quanto a gente evoluiu, o quanto a gente cresceu nesse entendimento, o quanto a gente ainda precisa crescer, né? E a gente percebe que estamos falando isso de um nível científico, de um nível acadêmico, né? Enfim, mas a gente precisa considerar que esses espíritos aqui encarnados na Terra também estão em constante ligação com os espíritos desencarnados que nos orientam, que nos direcionam, que nos inspiram. E da mesma forma, se nós formos pensar na própria literatura espírita, como ela mudou ao longo do surgimento das obras básicas, né? A gente tem considerações como essa de Kardec, né, e outras falando sobre vários temas, né, especificamente sobre o suicídio, ele fazendo essa consideração que é muito pertinente dentro daquele contexto em que ele vivia, né, porque uma grande preocupação que Kardec tinha com relação principalmente à questão do materialismo, era a falta de perspectiva no futuro, que a gente vai falar um pouquinho melhor disso depois, mas a gente vê que dentro da própria literatura espírita, a gente teve uma mudança na abordagem de vários temas, né? Porque a gente está progredindo. A fundamentação, né, o ponto de partida continua o mesmo, mas os olhares vão mudando. Então, por exemplo, a gente pega a literatura espírita que está contida nas obras básicas, a gente vê como os espíritos se dirigem aos encarnados, como eles falam a nós. Um pouquinho mais à frente, falando aqui do espiritismo, né, desse movimento de produção literária aqui no Brasil, né? A gente pega, por exemplo, o Emmanuel, que tem uma abordagem determinada com todo aquele seu conteúdo, com aquela fonte de informações inesgotáveis para a gente. A gente tem o André Luiz, que já vem trazer um outro olhar sobre o mundo espiritual, sobre
né, a interação desse mundo aqui com a Terra, já trazendo uma abordagem um pouco diferente da de Emmanuel, e aí a gente pega Bezerra de Menezes com Manuel Filomeno de Miranda, também fazendo um olhar aí da questão da loucura, das patologias da alma, e aí a gente chega em Joana de Ângeles, que vem com outros conceitos sobre a questão, amplia os conceitos da psicologia, né, falando sobre o auto-amor, o auto-perdão, falando da renovação através da educação, sem a supressão das nossas características de forma arbitrária, né? Fala da reeducação do sentimento, fala da proposta de deixarmos para trás o conceito de culpa, de pecado, de castigo, de pensarmos em termos de responsabilidade, de reeducação. Então, esse olhar, hoje em dia, faz parte da nossa trajetória, porque a gente já teve a oportunidade de fazer essa reflexão, essa consideração. A gente já conta com toda essa literatura embasando o nosso olhar de mundo. Se a gente pega, por exemplo, o Céu e Inferno, a gente vai ter na segunda parte do Céu e Inferno um capítulo dedicado aos suicidas, né? E a gente vai ver ali que cada um decidiu, fez a sua escolha pela morte, por um motivo, por uma razão, né? E cada um também, de forma diferenciada, se encontra diferente depois de sua passagem. Então, nem todos os suicidas têm o mesmo destino depois que se encontram no plano espiritual. É claro, amigos, que nenhum deles se encontra, né, a curto prazo, a médio prazo, muitas vezes, numa condição feliz. Né? Porque, como a gente sabe, na literatura espírita, a gente é sempre orientado, sempre é chamada a nossa atenção para a valorização da vida, para a valorização da nossa vida, da vida dos outros também, né? Porque todos somos filhos do mesmo pai e sempre somos orientados, né, a que não atentemos contra a nossa vida. Mas é preciso entender como lidamos com o nosso companheiro suicida, né? Pessoas que trabalham em reuniões mediúnicas, que recebem irmãos que desencarnaram através do suicídio. Qual é o nosso comportamento? Qual é a nossa conduta? É uma conduta sempre amorosa, né? E que cuidados devemos ter para nos mantermos equilibrados, para nos mantermos tranquilos diante das dificuldades da vida? Né? Nesse momento em que a gente vive uma pandemia, uma crise mundial, uma dificuldade muito grande de entender que rumos o mundo vai tomar, né? A preocupação com relação à questão econômica. Olha só, questões muitas vezes, na maioria das vezes, questões transitórias, questões temporárias, questões que, felizmente, podem ser superadas por nós se nós nos dignarmos a nos tornarmos criaturas mais solidárias, criaturas menos egoístas, criaturas mais amigas, né? Porque muitas vezes a gente fala mal a gente condena um suicida, enfim, a gente recrimina esse tipo de gesto, né? E às vezes a gente está contribuindo sem saber para esse tipo de situação, né? Quando a gente não entende as diferenças, quando a gente não entende a multiplicidade de características, de personalidades, quando a gente não acolhe aquele irmão em dificuldade, quando a gente discrimina, quando a gente segrega, quando a gente ofende, né? E em quantas situações da nossa vida a gente vai se perceber como alguém que leva o outro, né, a fazer uma autorrejeição, né? Então, com quantas pessoas a gente convive, né, que tem um perfil mais depressivo, né? Como a gente se porta diante de alguém que tem dificuldade? Será que a gente coloca essa pessoa ainda mais para baixo? Ou será que a gente é aquele que vai dar a mão para levantar esse irmão? Então, são pequenas atitudes, às vezes, no dia a dia da gente, que a gente desconsidera. Né? Será que a gente é inclusivo? Será que a gente trabalha em equipe? Será que a gente valoriza quem está do nosso lado?
Porque às vezes a gente pensa assim, não, mas eu não ligo para isso, mas o outro liga, o outro se preocupa com isso. Será que a gente está atento aos nossos jovens, aos sinais que eles estão dando para a gente? Será que a gente está cuidando dessas pessoas? Será que a gente está cuidando dos nossos idosos, entendendo que a terceira idade, como é chamada agora, é um momento muito delicado da vida das pessoas, quando a gente vai perdendo várias habilidades, quando a gente vai perdendo várias possibilidades, quando a gente julga perder o nosso poder de escolha, ou efetivamente quando a gente perde o nosso poder de escolha? Como é que a gente está tratando esses idosos em casa? Né? São pessoas que oferecem muita fragilidade sob vários aspectos. Então a gente precisa fazer essas considerações, porque às vezes nós estamos também colaborando para que essas pessoas percam o amor pela vida. Né? Então a gente precisa fazer essa reflexão é urgente, é necessária. Será que a gente é atento ao outro? Né? Então, quando Kardec se posiciona várias vezes com relação à questão do materialismo, né? Eu queria muito poder conversar com ele sobre essas questões, né? Porque certamente ele conheceu, eu brinco aqui em casa, que certamente Kardec conheceu materialistas muito inteligentes, materialistas boníssimos, pessoas generosas, né? Ateus que viviam de forma mais nobre do que muitos de nós cristãos. Mas, enfim, eu acho que a grande preocupação que Kardec tinha com a questão do materialismo, ela está relacionada com a falta de perspectiva após a morte. Porque o que acontece? Se a gente reduz a nossa vida à vida do corpo e entende que a partir dali não há mais nada, muitos podem se questionar sobre que mal há em acabar com a própria vida, na medida em que esse ato vai exterminar de vez por todas com os seus problemas, porque é nisso que ele crê. Né? Só que nós que estudamos a vida após a morte, nós do Espiritismo e tantas outras doutrinas, tantas outras religiões que falam sobre esse futuro, que falam sobre a continuidade da nossa existência pós-morte, elas trazem um outro ponto de vista. Né? A gente entende que a gente vai acumulando experiências, atravessando várias situações que vão ter o propósito de nos educar, se nós soubermos aproveitar essas situações. Né? Então, é preciso que a gente sempre fortaleça, tanto para nós quanto para os outros, essa perspectiva de que a nossa vida não é essa passagem pela Terra, ou não é estritamente essa passagem pela Terra. Essa passagem é uma etapa importante que precisa ser vencida com dignidade, vencida com alegria. Muitas vezes, embora a gente passe por extremas dificuldades, muitas vezes a gente acha que não vai conseguir superar, que não vai conseguir suportar, mas vai sim. Vamos lembrar sempre do nosso vínculo espiritual com o nosso anjo guardião, com os espíritos amigos, né? Com os nossos guias protetores, e vamos manter esse padrão não só no momento da nossa oração, mas no decorrer da nossa existência. Na hora em que a gente pensa no bem, na hora que a gente vibra no bem, na hora que a gente fala no bem, na hora que a gente se reporta a alguém falando das virtudes dessas pessoas, a gente está se retroalimentando de uma energia boa, que não vai nos blindar do sofrimento e da dor, mas que nos vai trazer a possibilidade de nos tornarmos criaturas mais fortes diante das dificuldades que surgem nos caminhos de todos nós. Né? Então, quando a gente fala nessa questão do suicídio, vamos estar muito atentos a isso, vamos nos preocupar em nos proteger, em proteger aqueles que estão ao nosso redor. Vamos entender que hoje nós temos à nossa disposição uma gama de ferramentas, de terapias, enfim. E aí, claro que o pessoal que trabalha com medicina, com psicologia, né? O pessoal que trabalha com atendimento fraterno, né?
também aí ajudando a gente nessas orientações, enfim, as casas espíritas, né, prestando um papel de solidariedade, né, sabendo que a sua atuação vai até um determinado limite, enfim, contando com todos os recursos de passes, da água fluidificada, casas que têm trabalhos também relacionados à questão da desobsessão, porque também muitas vezes nos sintonizamos com espíritos irmãos nossos, também sofredores, com quem criamos vínculos no passado, né? Muita gente que fala do suicídio trata dessas questões também. Então, a importância que nós temos que dar a todos os caminhos que nos são oferecidos para que a gente lute pela vida, para que a gente tenha amor à vida, amor a essa oportunidade, amor a essa situação, né? Porque sabemos que qualquer gesto de desvio das leis divinas vai trazer consequências difíceis para a gente no futuro, né? A gente sabe que qualquer desvio vai gerar uma necessidade de reeducação, assim como todo gesto de amor também tem as suas consequências, né? E também traz para a gente um retorno em termos de bem, em termos de alegria, em termos de realização. Então é preciso que a gente entenda essa questão das consequências do mundo, das leis divinas do mundo em que a gente vive, né? Nenhuma escolha nossa, nenhuma ação nossa deixa de ter consequências. Então a gente precisa muito se cuidar, se proteger. E para os nossos irmãos que cometeram suicídio, sempre nos lembramos da oração, não só para eles, como para os seus familiares, mas que eles possam se encontrar amparados, que eles possam ter noção da situação em que estão vivendo, né? E que eles possam se perceber como já desencarnados e que possam se permitir receber ajuda dos espíritos bons que certamente estão ao seu redor, né, buscando auxiliá-lo em quaisquer lugares, enfim, na espiritualidade, através das casas religiosas que trabalham com esse tipo de assistência, né? Então a gente espera que esses irmãos se recuperem, porque como nós também, né, nessa encarnação nós esperamos, né, não sucumbir a essa questão, né, do suicídio, como a outras questões também, mas nós não sabemos de nossas trajetórias passadas, mas esses irmãos, como nós, estão em luta, né? E tem também, como ponto final de sua existência, alcançar a perfeição. Então, estamos todos nós no mesmo caminho. Então, que nós sempre possamos, né, a exemplo do que nos propõe Kardec, pensar nesses irmãos com muito carinho, que esses irmãos possam ser envoltos na luz, no amor daqueles espíritos que lhes são caros, dos seus anjos guardiães, né? Porque a gente sabe que nosso Pai, de infinito amor e bondade, nunca nos desampara, né? Nós estamos em crescimento contínuo, em progresso contínuo, cada um de nós com a nossa fragilidade, e por conta de entendermos a nossa fragilidade, é preciso que nos exercitemos no nosso fortalecimento, na nossa crença de uma vida futura, de uma vida que continua sempre, né, até que nos possamos tornar unos com o nosso Pai de infinito amor e bondade. Que Jesus nos abençoe e nos proteja agora e sempre.